Pronto, agora temos o próximo oradora, Yuka Studio. A Catarina Freitas nasceu em 1996 e é fundadora da Yuka, licenciada pela ISAD. Catarina é mestre em design gráfico e trabalha na área há mais de 5 anos, focando-se principalmente em design editorial, web e direção de arte. No passado trabalhou na ISAD Idea, Mecha Studio, Brutus Studio, tendo também interesse secundário na área de educação em design gráfico e escrita crítica. Além de trabalhar na Yuka Studio, ela atualmente pratica design no estúdio em Nova York, chamado Combo, e também trabalha como freelancer em vários estúdios worldwide. Por isso, salva de palmas. Obrigada. Olá a todos. Queria começar a agradecer o convite dos estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, por me convidarem para vir aqui falar um bocadinho. Olá de novo. Pronto, vim cá falar um bocadinho sobre o meu percurso na área do design gráfico e obrigada a toda a gente que está aqui para me ouvir. Sou a Catarina, tenho 25 anos e comecei a trabalhar na área do design há 5 anos atrás. E em outubro de 2021, o ano passado, fundei o meu estúdio, que é o Yuka Studio. Pronto, tendo esta edição como tema Much More Than That, que, pronto, como disseram, o design está em tudo e muito bem, eu tentei trazer-vos um tema que gostava que me tivessem trazido na altura quando eu estava a estudar, quando andava na faculdade. Pronto. Que o tema que eu vos trouxe vai ser Much More Than What They Teach Us at School. Ouvem-me bem? Ok. Isto parece estranho. Pronto, eu em 2020 apresentei a minha tese, que trabalhava um dos meus grandes interesses, que é a educação no design gráfico. Isto é algo que eu tenho tentado vir a trabalhar nos últimos anos, sendo que agora não tenho tanto tempo para escrever, por exemplo, mas é uma coisa que eu aproveito sempre para ler, para falar e para continuar a discussão sobre, porque acho que é uma coisa muito importante e que vale a pena manter vivo o tema. E depois de eu ler, vamos ver aqui umas fotografias do Yuka Studio, depois de ler muitos livros sobre o tema da educação, muito graças à minha tese, há 2 anos atrás eu descobri um projeto que me é muito querido, que são os livros da School of Life. Não sei se conhecem, mas para quem não conhece, a School of Life é uma organização que tem como objetivo ajudar as pessoas a viver vidas mais felizes, no geral. Construídas com valores positivos, como a calma, o self-knowledge, a resiliência, a conexão, a ética, seja isto na vida pessoal, seja no trabalho. E pronto, este projeto, na prática, consiste basicamente na partilha de conhecimento, seja ele através de livros, ou seja, objetos impressos, presenciais, eles também têm muitos jogos, como também digitais. Eles têm aulas, cursos, workshops, têm um canal no YouTube também muito bom para quem prefere vídeos a livros, acho que isso é comum. Mas sim, é espetacular o projeto e eu fiquei bastante contente quando dei de caras com ele, porque isto era no fundo um bocado o que eu queria tentar fazer com a minha tese. Claro que isto era uma coisa que era impossível concretizar em tão pouco tempo, que é uma tese de mestrado, mas seria então trabalhar a questão de como educar um designer a ser não só um profissional bem-sucedido, mas como uma pessoa feliz, culta e acima de tudo com valores bons e valores positivos. Pronto. Devem estar a perguntar-se o que é que isto tem a ver com design? Tem a ver tudo, basicamente. Como foram vocês concluíram, e muito bem, o design é muito mais do que desenhar um cartaz bonito, ou um livro bonito, ou uma brochura toda com pinta. E o design está em quase tudo, como quase tudo, por consequência, por essa lógica, está relacionado com o design também. E eu acho que, infelizmente, na maior parte das vezes, nos esqueceram de ensinar este quase tudo. O que é este quase tudo? Confiança, conhecimento, exploração pessoal, cultura, amizades, relações, calma, paz, lazer, trabalho. E o que isto tudo tem em comum é que tudo é importante para a construção de uma vida feliz. E uma pessoa feliz é um profissional feliz e mais produtivo e melhor. Mas pronto, por algum motivo, pelo menos na minha experiência, eu não sou de cá, sou do Porto, e o que vejo por pessoas perto de mim e com as pessoas que eu converso e mesmo com as quais trabalhei,
quer na universidade, quer na maior parte dos empregos, quer às vezes também em casa, esqueceram-se disto e esta informação está um bocado a ficar perdida quando esta é a informação que devia passar e é a informação mais importante da qual devemos falar sobre. Portanto, eu vou tentar contar-vos um bocadinho sobre a minha experiência nesses últimos 5 anos, a trabalhar no ramo do design, ao mesmo tempo que vou tentar partilhar valores e experiências, coisas que me aconteceram, que eu sei que são mais importantes do que aprender sobre guias, aprender sobre grelhas, aprender sobre margens de corte ou outra técnica qualquer que nós aprendemos nas aulas e que tem a sua relevância, mas que, sejamos honestos, as pessoas são mais importantes do que essas técnicas todas. Por isso, sim. Much more than what they teach us at school. Estes são os livros que eu vos falei, alguns deles são imensos. Temos vários sobre vários temas, eu recomendo todos. Pus aqui algumas book suggestions, quem quiser, mas a minha book suggestion maior é School of Life e vejam o que é que vocês se identificam com. Mas temos aqui A Job to Love, The Sorrows of Work, On Confidence, Self-Knowledge, Small Pleasures, The Meaning of Life, How to Travel, Mind and Body, etc. Para além de que os livros são muito bonitos. Pronto, falando agora um bocadinho sobre o meu percurso. Eu estudei na Escola Artística Soares dos Reis o meu secundário e depois fui para a ESAD, onde fiz a minha licenciatura, que terminou com meio ano de Erasmus em Londres, na Universidade de Kingston. Esta é a Universidade de Kingston. Eu não sabia como é que era o vosso Politécnico, mas é bastante bonito. Muitos parabéns por isso. E também tem uns laguinhos, e eu acho isso lindíssimo. Eu pus aqui esta imagem só porque eu, quando cheguei lá, fiquei, uau, é aqui que eu vou estudar. Isto logo dá-me uma felicidade super diferente e acho que vocês, na verdade, têm esse aspecto aqui porque eu acho que é bastante bonito. Mas pronto, foi em Kingston que eu fui confrontada com um sistema de ensino bastante mais livre e independente. E foi ao experiencial pela primeira vez que eu comecei a interessar-me pelo ensino no design mais concretamente, como a maneira como ele estava selecionado lá fora, o que é que podíamos trazer cá para melhorar. E, por exemplo, as disciplinas mais importantes, tipo projeto, não sei se vocês têm um projeto, mas se não tiverem é outro nome com certeza, não eram lecionadas por um professor, eram lecionadas por vários, tipo 10 ou mais, se fosse preciso. E o que é que isso permitia? Por exemplo, permitia que não só os alunos tivessem todos acompanhamento, não faltava tempo, se fosse um auditório gigante deste cheio, fosse 2 pessoas, como também mais parcialidade nas avaliações. O estudante poderia se dirigir ao professor da área que achasse mais competente, tendo em conta o projeto que estava a fazer, que fosse mais indicado para a solução gráfica que estava a trabalhar. Não existia um horário fixo das aulas. O que é que isto respeita, na minha opinião? Que nós não somos todos iguais e que uns moramos sozinhos, temos que fazer tarefas domésticas, outros trabalhamos à noite, outros trabalhamos de dia e ninguém tem que ficar prejudicado porque não estamos todos encaixados na mesma caixa. As reuniões eram pontos de situação, muito presentes, e podiam ser num café, podiam ser combinados a um fim de semana, podiam ser a qualquer altura. Mas sim, ao voltar, quando eu terminei a minha licenciatura, não é? Eu achei por bem escrever uma carta aberta à minha faculdade, à ESAD, com uma série de sugestões que eram, na minha opinião, bastante simples de implementar, não exigiam grande movimentação de nada, a nível do ensino e da universidade. E uma coisa que eu acho que é importante para todos nós é perceber que não é positivo para ninguém se nós deixarmos de querer saber dos sítios onde passamos. Porquê? Porque se toda a gente, uma vez concluída o tempo em X estabelecimento, eu agora acabei, tenho imensas queixas para dizer, mas já não estou cá, já não se aplica às minhas notas, já não se aplica ao meu bem-estar, mas aplica-se ao bem-estar das pessoas todas que cá restam e por cá passarão. Ou seja, se nós não acharmos que vale a pena, essas melhorias no ensino, seja nas instalações, coisas que podem ser bastante simples, ou não chegariam, ou demoravam provavelmente o dobro ou o triplo do tempo a chegar, porque se ninguém falar, as pessoas não adivinham. Mas sim, eu sou uma enorme defensora de deixarmos a nossa sincera opinião, e isto vale para os dois lados, não só crítica, de olha, isto não está bem, isto devia ser melhor, esta é a minha sugestão,
como positiva das coisas que se está a fazer bem. Acho que é um bocado encarar tudo na vida como nós gostamos de ser encarados. Eu gosto que me critiquem de forma construtiva, olha, devias melhorar isto, não devias melhorar isto, mas também gosto que me digam, olha, boa, bem fixe isto que fizeste. Acho que é importante os dois lados. Então sim, depois dessa carta, ofereceram-me trabalho, convidaram-me para trabalhar como designer gráfica na ESAD IDEA, Centro de Investigação em Arte e Design, e ao mesmo tempo que eu fazia o meu mestrado em design, que foi tudo, na altura, muito focado em projetos editoriais. Foi muito positivo para mim entrar no meio da indústria e do design e de produzir verdadeiramente coisas no mundo. Aos 20 anos, eu aprendi muitíssimo, não só sobre como é realmente trabalhar num ambiente profissional, ter um diretor de arte, ter um senior designer, ter colegas de trabalho, produzir a nível local, técnicas de impressão, artes finais, tudo isso. Mas aprendi também bastante sobre o que para mim realmente importa, porque é um bocado quando entramos no mundo e na corrida que vamos concluir coisas por nós, e o que eu estou a dizer pode não se aplicar a vocês, super ok, mas eu estou a falar da minha experiência, não vou estar a inventar, que foi que os nossos valores estejam alinhados com o estabelecimento e a instituição com a qual estamos a trabalhar e onde trabalhamos. E neste caso, infelizmente, não estavam. Eu abandonei a ESAD IDEA passados 3 anos, em março de 2020, e juntei-me à Meca Studio como diretora de arte e designer, enquanto também me juntei a um estúdio em Nova Iorque como junior designer, que era o Brutus, em estilo remoto. Pronto, em ambos estes estúdios, o trabalho desenvolvido passou muito mais pelos meios digitais, enquanto na ESAD IDEA era tudo muito editorial, exposições, coisas mais impressas. Sendo que isto também foi muito uma adaptação aos tempos que nós estávamos, que era a pandemia. Ao longo destes 5 anos, eu tive a possibilidade de colaborar com uma série de criativos, de estúdios, de empresas, como freelancer, que é algo que eu continuo a fazer nos dias de hoje e que sou muito agradecida por isso e que trouxe-me só coisas boas. E foi graças ao meu trabalho como freelancer que conheci pessoas magníficas, que me abriram portas importantíssimas para hoje, e é o motivo pelo qual eu hoje tenho os meus clientes, tenho um trabalho que adoro, conheci muitíssimas pessoas que até hoje me ajudam, e sim, e agora comecei, dei um passo importante para a criação de um projeto meu, que também estou muito grata por isso e por ser possível. Pus aqui alguns projetos mais recentes nos quais trabalhei, só para terem uma visão do meu trabalho, sendo que eu não vou falar sobre o meu trabalho especificamente, nem pormenorizadamente. Pronto, como eu referi, os primeiros anos da minha prática foram muito focados em projetos editoriais, seja livros, catálogos, brochuras, materiais impressos, o que foi bastante mau. Foi bastante bom na altura, mas depois veio o Covid e isto alterou-se profundamente em 2020. Parecia que tinha desligado. Com a pandemia, eu dei por mim a ter um portfólio muito grande de livros, catálogos, editorial, mais nada. Isto foi uma opção na altura. Eu decidi, eu adoro livros, isto é o que eu adoro, isto é só o que eu adoro, vou só fazer isto, porque eu acreditava mesmo que para ser bem-sucedida, se calhar eu devia escolher uma coisa e ser muito boa nessa coisa, e depois as pessoas iam me conhecer por essa coisa. Só que eu não estava a contar que íamos de repente ficar todos em casa e que iam deixar de imprimir livros e que iam deixar de, produzir as coisas que eu fazia. Conclusão, ninguém adivinha o futuro e fui apanhada de surpresa e de repente não tinha trabalho. E isto funcionou como uma chamada de atenção gigante para nos aprendermos a adaptar aos cenários mais improváveis e sermos capazes de fazer algo mais. Depois de uns meses mais difíceis, surgiu a oportunidade de eu me juntar ao Brutus, Nova Iorque, onde tive a rara possibilidade de me pagarem bastante bem para eu fazer algo que nunca tinha feito. Infelizmente, cá em Portugal, eu não posso dizer que isso é comum, porque não é.
E é uma pena, porque eu acredito mesmo que quando acreditam em nós e quando acham que nós temos capacidades para aprender, vai se tornar muito mais fácil e entusiasmante aprender. E nós vamos aprender mais e vamos aprender melhor e vamos querer continuar. E eu tive muita sorte. Eu mudei? Não. Tive muita sorte por isso ter acontecido. E foi aí que eu comecei a fazer web design. Eu fiz o meu primeiro website, foi para uma diretora de arte chamada Grace Hartnett. E ela era magnífica, eu vi o trabalho dela e fiquei, eu vou fazer o site para esta pessoa. E na altura eu tive a minha entrevista de emprego e disseram-me que era para ficar. Eu fiquei, não me parece que seja para ficar, mas obrigada. E achei que iam-me cancelar, e achei que estavam a dizer assim, é para ficar, mas amanhã já não vai ser. E fiquei muito feliz, fiquei super motivada e para aprender sempre mais e passei da minha zona de conforto. E eu lembro-me que a Shannon, que era a chefe do estúdio, se virou para mim e disse, ok, vamos começar. Isto foi uma terça-feira, foi o primeiro dia de trabalho para ela. Vamos começar. O que é que te sentes mais desconfortável a fazer? E eu disse, olha, desenhar websites, não gosto, nunca fiz, não quero. E ela, então vamos começar por aí. E eu lembro que fiquei, não, é o oposto, não vamos começar por aí. Mas ela estava super, super confiante. Ela, já fizeste vários livros, vamos agora fazer um website. E apresentou-me a Grace. E eu fiquei, isto não vai correr bem. Mas correu bem. E eu hoje é das minhas coisas favoritas. Pus aqui algumas, tem ali uns business cards e um branding para o meio. Mas também foi uma coisa que comecei a fazer com ela, que eu também achava que branding, passo. Mas eu achava quase tudo passo, menos livros. Mas agora já não é assim. E eu acho que vale a pena mesmo, agora tendo em conta o que passamos todos, estarmos de mente aberta no sentido de vale sempre explorar mais, aprender mais, ler mais e tentar. E depois, pronto, eu fui para os Meca também, trabalhei com uma equipa de vídeo, instalação e digital media espetacular, que eu entrei lá e não sabia o que é que era nada disto, sabia o que era vídeo, mas o resto não estava assim muito familiarizada. E foi quando comecei a trabalhar como diretora de arte também, que adorei. E sim, eu acho que muita coisa boa surge quando estamos num ambiente que fomenta essas coisas boas, que acredita em nós, e quando temos uma equipa boa e pessoas boas a trabalhar connosco. E sim, nestes 5 anos, à primeira vista, parece um bocadinho que tudo correu bem, mas não foi nada assim, várias coisas correram mal. Mais do que uma vez tiraram o meu nome de projetos que eu desenhei, projetos importantes. Esses projetos ganharam prémios e o meu nome não constava lá. Trabalhei fins de semana para chegar a uma inauguração e pagaram o meu nome da ficha técnica. Ninguém sabia que eu tinha participado nessa inauguração. Ofereceram-me 100 euros por um mês de trabalho. Disseram, olha, trabalha um mês, todo o tempo livre que tiveres trabalhas este mês, pagamos 100 euros. E eu disse que sim. Tentaram intimidar-me a aceitar coisas com as quais eu não concordava porque eu era jovem, tinha 20 anos e era mulher e punham-me os superiores de sei lá onde, numa sala só comigo a dizerem-me, olha, é isto que vai acontecer. E disseram-me para eu não falar porque não valia nada, o que é que eu ia fazer, era só eu, o que é que ia acontecer. Mais valia ficar no meu sítio. Vi ambientes de trabalho em instalações de renome onde os trabalhadores estavam com depressões gigantes, com ataques de pânico, com ataques de ansiedade e depois iam-se embora de tal forma que ninguém queria saber, ninguém se lembrava deles, ninguém sabia praticamente, quem entrasse depois, ninguém sabia que eles tinham lá passado. E eu acho mesmo que existe uma necessidade crescente de decifrarmos e descobrirmos novas formas de entender o mundo e de receber as pessoas. E depois de eu passar por locais que tratam as pessoas como elemento secundário, quando, olá, as pessoas são um elemento principal, se não houvessem as pessoas não havia os locais. Acho que a decisão de ser freelancer e de criar o meu estúdio, o meu projeto, foi uma consequência que se foi tornando inevitável. E pronto, o estúdio e eu, nós queremos contribuir para uma sociedade em que os principais valores que determinam como as coisas são tratadas não são maximação, crescimento em prol do crescimento, benefício financeiro, mas são qualidades mais efêmeras que são impossíveis de medir em, ok, é 10 euros, não é possível medir, tens 10% de verdade em ti, não é? Mas é importante e nós sabemos que quando estamos perante essas pessoas e essas qualidades,
as coisas correm melhor. E são muito mais importantes do que dinheiro, sucesso e o que for. Se bem que eu acredito também que o dinheiro e o sucesso devem estar interligados com estas qualidades. Não sei onde é que estou. Ok, é isso, não se vê nada, peço muita desculpa, mas eu vou ler. Pronto, eu peguei aqui num excerto de um livro que também gosto muito e recomendo. Este microfone é pesado, vou trocar de mão. Que é o Cartas às Escolas, de J. Krishnamurti. Uma pessoa com um intelecto brilhante é elogiada e agraciada com honrarias. Tais pessoas parecem usurpar tudo o que é importante no mundo. Têm poder, estatuto, prestígio, mas a sua intelectualidade afinal atraiçoa-os. Nos seus corações nunca existe amor, nem profunda compaixão, nem generosidade, pois elas estão enclausuradas na sua vaidade e arrogância. Isto tem-se tornado constante no padrão das escolas consideradas de alta categoria. Pronto. Eu sou contra o cinismo, contra a arrogância, contra o egoísmo e pronto, eu estou aqui, pediram-me para falar sobre a minha experiência e ninguém fala sobre estas partes e eu vou-vos falar porque vocês são imensos, de certeza que algum de vocês infelizmente vai estar nestas circunstâncias um dia. E nós temos que saber dizer que não. E para isso temos que ser confiantes. Pronto, nós passamos anos a adquirir competências e confiança em diferentes disciplinas, tipo a matemática, a física, o inglês, mas esquecemos-nos, e não é culpa nossa só, de adquirir confiança que nos sirva para o dia-a-dia. Seja isto, circunstâncias gerais da vida, como pedir indicações a um estranho na rua, pedir a um colega para baixar o volume dos fones ou da música, ou despedirmos-nos. E não sairmos de um sítio do nosso trabalho sem dizermos porque é que estamos a sair. Porque se nós não dissermos, outros vão estar lá. E sim, a maior parte de nós não tem confiança porque não a trabalha e assume que ter confiança é uma prenda dos deuses. Pronto, olha, aquela pessoa tem confiança, que fiz, parabéns, eu não. É o que é. E não é assim. Confiança é uma skill, é uma competência e que se baseia muito também na forma como nós vemos o mundo e como vemos o nosso lugar no mundo. Por exemplo, no fundo, nós somos todos uns ridículos. Nós somos todos ridículos. E ter isso em conta é algo que a mim me deixa bem mais tranquila em saber que não há problema nenhum se eu me estiver aqui a engasgar ou se eu cair agora da cadeira. Ui, olha, quase. Ou se usar o verbo errado. Não há mal nenhum em errar e em parecer estranho, porque nós somos todos super estranhos. E este é outro livro, On Confidence, que aprendi, com o qual aprendi que a melhor maneira de nós sermos confiantes não é levarmos-nos super a sério e estarmos sempre constantemente a tentar assegurar a nossa dignidade, mas é encontrarmos paz na nossa inevitável ridicularidade. Não sei se isto é uma palavra, penso que sim. Esta frase magnífica: We are idiots now, we have been idiots in the past, and we will be idiots again in the future. And that's okay. There aren't any other available options for human beings. Verdade. Para além disso, algo que também eu acho que costuma ser um entrave na nossa confiança é convencermos que as pessoas competentes, e as pessoas ricas e as pessoas admiráveis não são como nós. Seja isto professores, sim, acontece, colegas de trabalho ou os nossos chefes. Porquê? Porque nós conhecemos-nos a nós por dentro e por fora, porque nós moramos em nós. E nós não moramos noutra pessoa, eu não moro em vocês, não moro. Por isso, sobre os outros, nós sabemos o que os outros decidem dar-nos a conhecer, que normalmente são as coisas ótimas. Nenhum de vocês está agora aqui a chorar imenso ou a pedir ajuda e, se calhar, há pessoas que precisam. E é super normal e não é uma vergonha. Mas sim, toda a gente é assim, nós sabemos as partes melhores das pessoas, mas temos que, na nossa cabeça, saber: eu não sou pior do que ninguém por estar triste, ou eu não sou pior do que ninguém por estar a passar esta coisa má. Não, os outros simplesmente não nos mostram as dúvidas, não nos mostram as inseguranças, os pensamentos estranhos, e então nós esquecemos que os outros são tão frágeis como nós. E pronto, confiança não é acreditarmos que nunca vai haver um obstáculo na nossa vida, é reconhecer que as dificuldades existem, que nós não podemos escapar das dificuldades eventualmente, se houver um truque podem dizer, mas não parece, mas que é assim para toda a gente, mesmo nos casos das pessoas mais bem-sucedidas e mais ricas, acontece na mesma. Pronto, e eu acho que saber disto, treinar a nossa confiança
interiorizar que o nosso chefe, lá porque está acima de nós na progressão da carreira, não passa de ser um humano, que comete erros também, e merece ser culpabilizado, se for o caso, e merece saber o que é que está a fazer, porque às vezes nós não sabemos, e não temos que ter medo. Porque respeito não é medo, respeitarmos a pessoa superior a nós não é termos medo da pessoa superior a nós. E eu não acho que mandar deva ser feito através do medo, nunca. Isto para dizer, vamos todos acreditar em nós, e se um dia estiverem numa situação parecida com estas, ou pior, porque há muito pior, onde no vosso trabalho o vosso esforço, a vossa presença não está a ser valorizada, ou não estão a ser tratados como pessoas iguais, ou estão a ver outras pessoas a passar por isso, vocês tenham e deem confiança para resolver isso. Porque de verdade que às vezes as pessoas que estão a fazer as coisas não da melhor forma nem sabem. E se nós não, se calhar falamos e vão-nos dizer, olha, desculpa, realmente tens razão, vamos mudar isto, e de repente estão no melhor ambiente de trabalho de sempre. Pode mesmo passar por um diálogo. Mas sim, e eu percebo que existe a componente financeira e nós todos precisamos de dinheiro para viver, e o custo de vida e o dinheiro e tudo mais, mas não existem também imensas vidas para nós estarmos a pôr o dinheiro acima do nosso bem-estar, e se nós estivermos bem, felizes, e se nós formos valorizados, nós vamos aprender mais, nós vamos ganhar mais dinheiro e confiança, e o dinheiro e as oportunidades vão progredir connosco, e quem sabe de repente estamos lá em cima, sem querer. Mas sim, isto foi basicamente o que me aconteceu a partir do momento no qual eu saí de um local, e não foi só de um, na verdade, que me estava a pôr em baixo com as injustiças e com o qual eu não concordava. As oportunidades vieram todas, mas não foi do nada. Entre maio de 2020 a setembro de 2020 eu não tive trabalho, e não foi por falta de procurar trabalho. Estava-se a acabar o dinheiro, eu estava super preocupada, e o que eu decidi foi, ok, não me estão a dar emprego, mas eu acho que faço coisas boas, acho que mereço um emprego, por isso vou tentar provar, se não consegui até agora. Então o que eu fiz foi, basicamente, dediquei-me a fazer imensos projetos self-initiated, que eu recomendo sem dúvida, e que até aos dias de hoje, mesmo grandes estúdios dizem e defendem que vão procurar esses trabalhos self-initiated, porque mostra que não foi a obrigatoriedade que trouxe aquele projeto. Tipo, eu estive na faculdade e fiz este projeto, porque toda a gente fez este projeto. Eu estava sozinho na minha vida e pensei, olha, eu adoro o meu trabalho, vou fazer este projeto porque gosto e vou fazer um projeto sobre uma coisa com a qual me identifico. E eu recomendo muito fazerem esses projetos. Mas sim, fiz vários projetos, com a esperança de conseguir demonstrar as minhas capacidades e as minhas escolhas e a minha personalidade, para as pessoas pensarem, ok, olha, esta pessoa não tinha emprego, mas não parou de produzir e de inventar projetos, sejam eles sobre, tipo, livros que leu, ou sobre nunca ter tido um grupo de amigos, tipo, morangos com açúcar, ou sei lá, casacos coloridos. E eu enviei centenas de portfólios, não foi dezenas, eu enviei portfólios que nem uma doida, para todo o mundo, porque eu sabia, ok, olha, eu estou a trabalhar imenso, eu sou dedicado e eu mereço boas oportunidades, porque é que me vou cingir com sei lá, as piores? Porque às vezes nós pensamos, não estou a conseguir nada, vou baixar o nível e vou procurar, tipo, coisas, pronto, piores. Mandemos para todo lado. E sim, vamos ver aqui algumas coisas. Isto aqui é só um dos exemplos depois de eu acreditar em mim, foi aí que eu comecei a trabalhar com a Shannon, Nova York, foi aí que eu comecei a fazer websites, e foi aí que eu comecei a adorar ainda mais tudo o que envolvia design e, ok, vamos fazer tudo que for para fazer. E é uma pena dizer que, desde aí, tem sido difícil para mim encontrar o desejo de voltar a trabalhar em Portugal. Não foi logo assim. Eu comecei a trabalhar lá para fora e continuava a dizer que queria muito juntar-me a um estúdio cá, que tinha saudades do ambiente de ateliê. E eu bem que tentei, porque eu antes do Brutus e da Meca, foi ao mesmo tempo, foi nesse período em que eu estava a mandar centenas de portfólios, e eu tive entrevistas com todos os estúdios do Porto. Todos me disseram, adoramos, mas Covid, não há dinheiro. Tive entrevistas com alguns em Lisboa, e um dia lembro-me que me partiram o coração, que eu estava a trabalhar numa consultora, durei lá 5 meses, e estava bastante infeliz, mas foi opção minha na altura, e eu fui para lá porque achei que era uma oportunidade ótima, pseudo-enganaram-me.
Eu estava bastante infeliz, mas sentia-me super estranha por estar numa posição em que eu queria de novo sair do meu trabalho. Isto foi em 2021, foi o ano passado, e eu estava na dúvida se dava mais algum tempo ou se assumia e saía. E lembro-me que recebi um e-mail do nada de um estúdio português em Lisboa que eu adorava, a dizer: olha, Catarina, queremos-te fazer uma proposta. Nem era, olha, vem a entrevista, era: queremos-te fazer uma proposta. E eu fiquei felicíssima, achei luz ao fim do túnel, nem acredito, bora lá. E basicamente eu fiquei cheia de esperança, e até que na entrevista se viram para mim e eram queridíssimos, eu adorei, estava tudo a correr bem, e dizem: pronto, Catarina, pagamos-te 700 euros. E eu comecei a chorar. Foi a primeira e última, espero eu, vez que comecei a chorar numa entrevista de trabalho. E eu não tenho vergonha de vos dizer que comecei a chorar, porque, como não tive vergonha de chorar, chorei simplesmente, foi inevitável. E eu senti que estava numa daquelas encruzilhadas que às vezes nos falam de: se tivesses que escolher entre estar super feliz no teu trabalho e receber mesmo pouco, ou estar super infeliz no teu trabalho e estar mesmo bem e receber imenso dinheiro, o que é que escolhias? E eu não vos vou dizer o que é que vocês vão escolher, mas no meu caso a resposta depende muito de onde vocês se encontram. E é irreal sobreviver com 700 euros de repente, sendo que eu estava a receber muito mais e tinha regalias boas, seguro de saúde, o que for. E eu tinha 4 anos de experiência. 4 anos de experiência a receber 700 euros por um mês de trabalho, não dá, não é uma coisa que seja justa sequer. E então comecei a chorar, porque achava que o valor não refletia a qualidade do meu trabalho e o meu esforço. E deram-me assim: toma esta doçura. E depois eu: toma esta doçura. E depois a doçura partia-se. Eu queria essa doçura, mas pronto. Mas sim, continuei na minha vida de consultora, isto para aí durante mais 3 semanas. E depois disso, porque eu disse: não, eu valho mais do que isto, recebi uma nova proposta lá de fora, que era uma empresa, que era a Buck, que era para trabalhar por 1 semana para eles. E eu tirei 1 semana de férias da consultora. Na altura foi numa altura má da minha vida, não estava bem. E essa semana guardei dinheiro que equivalia a 4 meses de trabalho em Portugal. E despedi-me. Pensei: bora lá tentar de novo. E saí da consultora, que estava-me a deixar no lodo, aquilo era um horror, era só fazer PowerPoints o dia todo, muito mal, PowerPoints. É ok fazer esse PowerPoints, mas o dia todo não era o que eu escolheria para mim. Pronto, eu pensei: ok, cá estamos de perceber, ok, isto é uma oportunidade ótima, eu vou agarrar esta oportunidade ótima. Às vezes as oportunidades enganam-nos, mas pronto. E sim, achei que tinha a certeza, felicidade máxima, tudo muito bem. E 1 mês depois recebi um e-mail, estava eu de férias, estava de género: tenho imensas férias este verão, sou freelancer, me aguardem. E recebi um e-mail de um outro estúdio em Nova Iorque, que é o Combo, que recebi um e-mail do nada, não os conhecia, a dizer que queriam-me fazer uma proposta. E eu adoro entrevistas de emprego, como já se deve ter percebido um bocado, porque eu adoro falar. E eu adoro conhecer pessoas novas e falar de experiências e dizer: então, conta-me sobre a tua experiência. E eu conto sobre a minha. E pensei: vou à entrevista, vai ser fixe. Se for mau, não há mal nenhum, nada vai acontecer sobre isso. Vou conhecer estas pessoas, mas eu tinha a certeza que ia conhecer as pessoas, que ia dizer: eu já sei o que é que eu quero da minha vida, vou-vos conhecer. Mas vou dizer que não. Mas a entrevista foi magnífica, correu super bem, e eu adorei o projeto do estúdio, conversar com eles. E fizeram uma proposta muito boa e impossível de recusar, para eu trabalhar com eles durante meio ano full time e depois ver o que é que acontecia. E eu já, como eu disse, eu mandei mesmo muitos portfólios e eu já tive muitas entrevistas e foi diferente, porque falaram-me do projeto e o estúdio trabalhava com trabalha ainda com uma associação que tem como objetivo criar oportunidades, não só de emprego como depois de progressão na carreira, que é muito importante, para pessoas de cor e minorias nos Estados Unidos. E por tudo isso eu achei que valia a pena experimentar e integrar uma equipa nova. E assim foi. E passaram 9 meses e eu estou no estúdio, já passou esse meio ano. O mês passado levaram-me a Nova Iorque para os conhecer. Fomos a uma ski trip no qual eu não fiz ski. E se me dissessem há 1 ano atrás, seja há 1 ano atrás, que eu estava na consultora do horror, olha, a tua vida vai ser assim, eu dizia: estou-me sempre a enganar, é isso que eu dizia. Mas sim,
as oportunidades existem, as pessoas boas existem, e eu duvidava imenso. Mas acontece. E se nós acharmos que nós somos bons, e se nós formos bons e se fizermos por sermos bons, e acreditarmos que merecemos oportunidades, vai ser muito mais fácil nós convencermos as outras pessoas que nós merecemos oportunidades. Porque se nós não acharmos que nós merecemos oportunidades, vamos estar assim, eu mereço oportunidades. Quando acho que não mereço, não vão acreditar em nós. E sim, next. Isto não se vê muito bem, mas pronto. Isto são alguns trabalhos freelancer desta vida. Nos últimos 9 meses, eu estou a trabalhar no Combo como designer. Estou a colaborar com outros estúdios pelo mundo como freelancer. E tenho o Yuka Studio, que é onde tenho os meus clientes e pretendo, de verdade, um dia, criar oportunidades para pessoas talentosas que não chegaram às oportunidades, ou mesmo pessoas talentosas que chegaram às oportunidades, também podemos trabalhar juntos. Mas sim, eu quero muito crescer e continuar a minha vida e ser capaz de criar possibilidades e oportunidades para outras pessoas, e nós não podemos ser egoístas e achar que pronto, nós estamos aqui a viver o sonho, a nossa vida está super fixe, nós tivemos imensas oportunidades, vou esconder isto, ninguém vai saber, porque assim eu tenho mais. Isso é uma palhaçada de ideologia, e nós devemos querer isso para as outras pessoas. Porque cá em Portugal, como os trabalhos de design são poucos, há imensa competitividade, há pouquíssimo dinheiro, pouquíssimas são as pessoas, pelo menos na minha experiência, se vocês têm, magnífico, e de certeza que há imensas, que nos recomendam para um trabalho fixe, são poucas as pessoas que nos recomendam para um trabalho fixe, são poucas as pessoas que nos mandam um post de Instagram, olha, eles estão a abrir vaga ou whatever. Vão-me candidatar, candidata-te também, porque isto é uma oportunidade fixe. Isto não acontece muito normalmente, eu acho. Mas nós temos que parar de ter medo e de inveja das coisas e das outras pessoas serem bem-sucedidas, porque podemos ter todo sucesso, há oportunidades infinitas, literalmente. O mundo é gigantesco, nós temos que ir à procura dessas oportunidades. E eu acredito mesmo que a bondade se manifesta na conduta e no comportamento das pessoas e na ação e nos relacionamentos que temos com os outros, e em tudo na vida existe o ato de aprender, e quando se é honesto, a honestidade é transmitida para os outros e, com sorte, os outros retribuem essa honestidade, e o que nós aprendemos vale muito mais se nós partilharmos com as pessoas, e se nós estivermos dispostos a partilhar de verdade e não a esconder. Lá fora há muito mais dinheiro. Eu não estou a dizer vão todos trabalhar para lá para fora, atenção. Mas lá fora há muito mais dinheiro, há muito mais projetos, há muito mais pessoas que, se nós vamos para esta lógica, devia ser muito mais competitiva. As pessoas deviam estar todas a lutar tipo, descomunalmente para as suas carreiras. Mas foi exatamente o oposto para mim. Literalmente, toda a gente me ajudou. Toda a gente me ajudou. Pessoas desconhecidas recomendaram-me para trabalhos, literalmente este trabalho do Combo, um estúdio aleatório lá recomendou-me, que eu não sei quem são. Eles assim, a Sasha e não sei quem recomendaram-te, eu não sei quem é a Sasha. E depois, pronto, a Sasha era uma senhora aleatória de um estúdio magnífico lá de fora que eu literalmente não conheço. E a senhora recomendou-me. Pessoas conhecidas subiram na carreira e levaram-me e criaram oportunidades para mim, que é isso também que eu quero saber. Colegas de trabalho ajudaram, perguntaram-me se eu estou bem, se eu me estou a adaptar, se eu preciso de ajuda, tipo, o que é preciso. Toda a gente me ajudou, literalmente. Superiores disseram-me, e neste trabalho em que eu estou, posso dizer que isto acontece várias vezes, pessoas, fundadores, disseram-me, ok, Catarina, tens razão, ótima solução, muitos parabéns por esta solução, vamos avançar com ela. Isto é super importante, ainda para mais para uma pessoa jovem. Se uma pessoa adulta, estabilizada, importante, nos disser, olha, boa, miúda, muitos parabéns. Isto é logo um boost gigante para nós fazermos coisas mais fixes, eu acho. Mas sim, pessoas desconhecidas emprestaram as suas casas, eu parti lá vidros sem querer, mas emprestaram as suas casas, contrataram advogados para me ajudar, eu não estou a fazer nada, literalmente. Ninguém controla o meu tempo de trabalho, acreditam em mim, e se eu entregar o trabalho com qualidade, não importa se eu fiz em 1 hora, se eu fiz em 8 horas, não vou dizer 10 horas, porque não devemos estar a trabalhar horas extras, senão nos pagam para isso. Mas sim, magnífico. Estúdios que em países como os Estados Unidos, supostamente, não há grandes férias. Aquilo é só trabalho, trabalho, trabalho.
Há um mês atrás, acreditam tanto no bem-estar físico e mental das pessoas, da equipa, que oferecem meses de férias. Olha, estás mal, toma um mês de férias, vai para onde quiseres. E as pessoas viajam. E se é preciso, se alguém está mal, seja mentalmente, é muito importante, a saúde mental também, reorganiza-se a equipa, a pessoa vai de férias, não podes falar com a pessoa está de férias, deixa a pessoa, só se a pessoa te abordar é que tu falas com ela. Reorganiza-se as equipas e o funcionário vai de férias e arranja a sua vida. Mas sim, há imensa coisa boa por aí, só que muitos de nós acham que não é para nós. Não é para nós. Eu acho que é para nós. E os outros que cá estão e que voltaram, que foram lá para fora e voltaram, deviam partilhar mais estas histórias. Foram cá para fora, pode ser digitalmente, fui lá para fora. Deviam partilhar mais essas histórias, porque nós estamos cá e nós temos que ver se aprendemos alguma coisa com isto. E se ninguém nos disser, nada acontece. E devia-se investir mais no futuro da geração nova de designers. E os mais velhos, com mais experiência, deviam falar mais abertamente sobre estas coisas, com os estudantes e com os que entram na indústria, ou com os que já estão na indústria e não sabem estas coisas, super normal, sobre o que acontece realmente quando nós vamos para lá. Sobre as várias possibilidades, as mais prováveis e as que ninguém fala também, as más, que é comum, infelizmente. E é super ok estarmos nervosos, é super ok descobrirmos que o projeto não é tão fixe quanto nos fizeram parecer e nós de repente assinamos um raio de um contrato e estamos a fazer PowerPoints. É ok dizer, olha, enganaram-me. Imagina, enganaram-me. Temos que falar sobre estas coisas, temos que normalizar. E é ok admitir que estamos a fazer horas extra, é ok queremos vir embora. Porque do nada nós estamos sozinhos, não temos aulas, não temos trabalho, temos que fazer um orçamento, temos que gerir o nosso tempo, temos que ser autónomos para não precisarmos de um professor ou de seja quem for a dizer, olha, tens que fazer isto. E temos que querer o suficiente para saber, ok, olha, eu agora vou ter que dedicar-me um mês non-stop ao meu portfólio. Ou, opá, andei a brincar na faculdade, os meus projetos são uma bela porcaria, vou ter que fazer tudo de novo. Há infinitas coisas que vão ficar por dizer. Eu também não sei grande coisa, mas o que eu passei é o que eu sei e é o que eu estou aqui a contar-vos. E espero que o que eu estou a dizer um dia sirva para ajudar. Se for um de vocês, já é magnífico para mim. E eu adoro a minha profissão e posso dizer de verdade que hoje sou muito feliz. Conheci imensas pessoas, uns melhores, outros bem maus. Tenho e graças a Deus continuo a ter oportunidades, integrei ótimas equipas, aprendi muito, cresci ainda mais e porque de todos os sítios que passamos, mesmo que seja um sítio mau, nós trazemos algo. Isso pode ser, pá, esta pessoa é um bom chefe, se um dia for chefe vou tentar aprender com esta pessoa, ou esta pessoa é muito má profissional, não vou tentar afastar-me o máximo de ser esta pessoa. E sim, um dia, de certeza que alguém aqui vai ser professor ou não, temos que fazer nós estas coisas pelos nossos juniors designers, pelos nossos estagiários, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, e vamos todos fazer mais perguntas, investigar mais, ser mais abertos, ser mais felizes. There are two ways to make people feel more successful, to give them more success or to narrow their ambitions. Isto é muito verdade e é o que nos fazem muito pensar quando estamos num sítio que não conseguimos melhor do que esse sítio. Mentira. Vou terminar com outro excerto de um livro muito bom, Sorrows of Work. Isto revela muito sobre a minha vida, eu a ler livros chamados Sorrows of Work. We need an extraordinary run of good fortune to make a success of our careers. An early understanding of our talents and interests, the right educational opportunities, the best kind of inferiority complex, a benign political environment, physical and mental health, confidence, stamina, friends, a lack of scandals, a number of lucky breaks, clumsy enemies, supportive relationships, an untragic sexual life, an upbeat temperament, and all this needs to be in place, not for 1 or 2 years, but so that will be more than mere flashes in the pan for 4 decades at least. We should not be surprised if we don't quite get there. We were uncommonly stupid. We weren't. We were? We were? No.
We were tricked into misunderstanding the statistics of success in mistaking the unique for the possible. The game is close to rigged, so as to cause heartbreak on a mass scale, although the sadness rarely recognizes itself as collective, and is experienced in each individual soul as a uniquely personal defeat. We should try to be gentle on ourselves. Feeling like a failure is the inevitable price for harboring any sort of ambition. Obrigada. Obrigado pela apresentação, adorei. Também gostei muito da tua partilha das experiências no ambiente de trabalho. Acho que isso também é uma coisa muito interessante de saber. E obrigada. Obrigada eu pelo convite. Agora para ver se alguém tem alguma pergunta para a Catarina. Alguém? Tá ali? Não, ok, estou aqui. Sou alto. Então, Vítor, podes ir? Se faz favor. Olá. Piu, ok. Começaste a tua apresentação por falar sobre a tua tese de mestrado e eu achei super interessante porque, honestamente, eu vou apresentar amanhã e eu tinha uma parte da minha apresentação dedicada a dar roast ao nosso sistema de ensino e aos nossos professores. E a minha pergunta é, qual é que é, na tua opinião, a matéria que deve ser mais urgentemente requalificada? Tipo, no nosso sistema de ensino, se fosses tu a poder mudar alguma cena, o que é que seria neste momento? Sem dúvida seria School of Life. Seria a vida existe para além da profissão e a vida influencia muito a profissão. Isto é gigantesco. Isto vai desde escolheres bem os teus amigos, escolheres bem o que tu fazes no teu tempo de lazer, o que é que tu fazes, tipo, não fazes nada, fazes alguma coisa, fazes com outras pessoas, levas pessoas. Era sem dúvida falar um bocadinho mais abertamente sobre que tudo influencia o que nós somos como designers e na escola deviam-nos ensinar isso também. Acho que era sem dúvida essa a resposta. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Tá ali. Vou aproveitar, já que estou aqui. Olá. Olá. Eu queria, desde já, também agradecer esse testemunho teu incrível, porque, de facto, acho que os designers em Portugal somos muito desgraçadinhos. Porque, exatamente como tu estavas a contar, nós temos que nos contentar. Pode haver muitas... pode haver poucas, neste caso, raras oportunidades que sejam de facto boas e que valorizem o nosso trabalho enquanto designers, mas a verdade é que em Portugal não é de toda a realidade. Eu, por exemplo, trabalhei então numa empresa cosmética durante 4 anos, não era, por milagre, um estágio do IFP, que é uau, exato, e também não era assim tão mal pago quanto para... até foi uma boa progressão e no fim até estava a ganhar bem. Mas essa não é de facto uma realidade e queria agradecer, trazer também um bocadinho essa verdade, mas mostrar que é ok querermos mais, procurar mais e de facto me salientares que todo esse tema de salientares que pronto, a vida vai além do trabalho. Nós não vivemos de todo para trabalhar. Nem devemos. Nem devemos. A razão pela qual eu quis ser freelancer foi exatamente essa, foi pensar, eu posso ser freelancer, posso trabalhar para um mercado internacional, posso receber aquilo que, como tu também disseste, que fizeste o salário de 4 meses de Portugal com, se calhar, 1 mês ou um projeto específico, já não me recordo bem. E então, de facto, podemos sonhar um bocadinho mais alto. Já me estou a alongar mais, desculpem. E então queria agradecer-te por esse testemunho, que é para não mostrar que de facto que a vida é só desgraça dos designers. Perguntar-te
enquanto nesse vasto portfólio e incrível portfólio que tens, perguntar se tens algum carinho especial, algum afeto especial por algum projeto especificamente. Oi? Ok. É assim, eu tenho muito carinho por muitos projetos. Isto desapareceu, é suposto? Deixa lá. Sou eu, ok. Ok. Vamos cá ver. É assim, a minha tese foi o primeiro projeto que foi magnífico. Não estou a dizer o resultado, para mim foi magnífico fazer o projeto, dizerem-me, tens meses para fazer este projeto. Isso é super raro, dizerem-me, tens meses para fazer este projeto. Que saudades desse tempo. Mas foi um projeto que foi meu, só, que me deixou ler imenso, li 50 e tal livros em pouquíssimo tempo, aprendi imenso, sozinha, e eu acredito muito que nós devemos aprender muito sozinhos também. E fiz um livro cheio de palavras boas de outras pessoas, e eu gosto também de mostrar palavras boas de outras pessoas, estas coisas da confiança, da Sorrows of Work, não fui eu que inventei, por isso é que pus ali os livros. Vejam os livros que eu não estou a inventar estas coisas. Por isso é um projeto do qual eu tenho imenso carinho e, na verdade, abriu-me imensas portas. Eu estava nessa idea na altura e achava que era o máximo possível. Uau, que fixe, estou aqui. É um gigante. E depois disso eu lembro-me que o Oscar Maia falou comigo para trabalharmos juntos e eu aí achei, isto é o máximo. E depois foi sempre assim, eu lancei o projeto foi featured em muitos sítios por aí, deu-me uma visibilidade absurda, eu fiquei, o que é que se passa? Estão a ver este projeto? Obrigado. E trouxe-me muitas coisas, por isso eu acho que vou ter que dizer que esse é o projeto que eu tenho mais carinho, sendo que eu tenho muito carinho por muitos projetos. Obrigado. Obrigada eu. Mais alguma pergunta? Ok. Olá. Consigo ouvir? Eu também. Obrigado. Eu ouvi tudo. Sim, eu também falo alto. Eu também. E então, é assim, isto para mim é tudo modernices, porque eu tenho 31 anos, nos anos 90 ainda recorria-se muito a livros, eu li muita banda desenhada e li revistas e jornais, e não estou. Uma vez fiz imprimi uns flyers para a minha divulgação, que fiz no Illustrator, e mostrei aquilo a uma colega minha de Santarém, que anda em design multimédia aplicado à educação, que me disse pura e simplesmente, já ninguém usa impressos. E eu, isso não é bem assim, não é? O papel é sempre papel, é sempre outra coisa. E era para perguntar onde é que acha que o design editorial se situa neste momento e se tem futuro. Obrigado. Obrigada eu. Eu adoro livros e recentemente houve um estúdio que me disse, é para desenhar um livro. Eu fiquei, oh meu Deus, que magnífico. Para mim continua a ser eu estava a fazer um coração com esta ceninha, continua a ser uma delícia. E eu não acho, os livros nunca vão acabar, porque é muito diferente e são dois formatos que, se tudo correr bem, se deviam complementar, o digital e o print. Ninguém tira a sensação de nós vermos um objeto impresso magnífico. Um livro magnífico com um papel super bem escolhido, com o cheiro impresso, recente, com um pantone metálico, com uma capa, com uma textura. Isso é outro nível de sensações que não devemos sequer deixar perder, porque senão que vamos ser nós uns robôs demoníacos daqui a uns anos. E o digital é muito tipo, ok, estou a ver isto, vou desligar o computador, já não tenho nada. O print é uma coisa que tu ficas com isto e que tu partilhas e dizes, olha, toma isto, tipo, vê que passa de mãos em mãos, que tem experiência na vida real, e eu não acho que vão acabar os livros, e eu não vou acabar os livros. Vocês não acabem também os livros.
E se nós comprarmos livros, comprem estes livros. Mas os livros não se acabam, por isso vamos todos comprar livros. Mas eu não acho que os livros vão acabar, nunca. Assim, eu não sou a pessoa que decide se vai ou não continuar a haver, mas acredito que agora passa muito por redes sociais, por Instagram, por exemplo, mesmo estás a falar de materiais publicitários, um portfólio é um bocado um material publicitário de nós próprios. E eu pego, porque eu não fiz, acho nunca assim materiais publicitários, acho que nunca fiz, mas seja para inaugurações, fiz para inaugurações e assim eventos, mas acho que passa muito por redes sociais também, mas acho que, assim, sei lá, cartazes na rua, as pessoas continuam a ir à rua, acho que é obrigatório existirem. E também é muito fixe estas estratégias de, vou deixar aqui, tenho estes cartões magníficos, vou deixar escondidos pela cidade e as pessoas vão apanhar. Isto é muito fixe. Por isso acho que há estratégias que podemos adotar para combater se os materiais publicitários estiverem a estar escassos. Acho que há várias coisas que podemos fazer para se tornar mais interessantes. Obrigada. Obrigada, João. Eu tenho aqui uma pergunta, Catarina. Eu peço para sermos um bocadinho breve, porque nós temos também as outras apresentações. Gostei muito da tua apresentação, para já. Outra coisa é aqui, o FM_FMQ, diz que também gostou muito da tua apresentação. Pessoas digitais? Sim, estamos a transmitir em direto. Ok. Uma questão pertinente, estou a ler. Sendo que pertencemos à mesma geração de designers, o que devemos procurar em reformular, reconstruir, nesta ainda jovem indústria criativa portuguesa? Eu acho que respondi um bocado a isso. Qual é o seu nome? Qual é o teu nome? Kevin. Ok, pronto. Acho que respondi um bocadinho a isso. O que devemos reformular é a maneira como nós estamos a encarar a vida profissional e o ensino e as aprendizagens. Acho que devemos todos fazer mais perguntas uns aos outros, ser mais honestos a responder essas perguntas, pedir mais. Ou seja na escola, olha, vamos todos juntar-nos, bem tranquilos, ninguém está a dizer vamos fazer uma manifestação, vamos todos ir contra isto. Vamos todos juntar-nos de uma forma pacífica, construtiva e dizer, olhem, acho que esta cadeira não está a funcionar porque lá. Gostava de aprender mais sobre a vida real, sobre o que é que vai acontecer quando eu sair daqui, de verdade, o que é que vai acontecer? Acho que é um bocado, passa por isto, passa por trazer um bocado mais a vida para o trabalho. Okay. Muito obrigada. Queria também dizer que foi o Sr. Francisco Modesto que fez a pergunta, ele esclareceu-me aqui. Ok. Muito bem, então se ninguém mais tiver perguntas, mais alguém tem perguntas? Ali uma pergunta. Pode ser só uma? É a última para acabar, se faz favor. Olá. Quero desejar-te um agradecer pela partilha do lado mais negro do design em Portugal, porque realmente eu desconhecia por completo, muito sinceramente, que imagino que é um lado, eu pedi para design, afinal fazer PowerPoint, isso é uma tremenda estupidez, desculpa a expressão. Agora, o que eu queria perguntar era qual foi o trabalho mais desafiante, tanto nos Estados Unidos, quando você teve, e quando teve cá em Portugal, e como foi parar para a parte do freelancer. Obrigada. Ok, obrigada eu. Qual foi o trabalho mais desafiante e como fui parar ao freelancer, correto? Ok. Com a máscara não se percebe muito bem. O trabalho mais desafiante? Potencialmente desafiante a todos os níveis, ou seja, não vou dizer desafiante a um nível técnico, mas o mais desafiante foi estar na tal consultora, porque eu tinha muito tempo livre, não fazia nada basicamente, e recebia muito bem, mas quando fazia era PowerPoints. E eu pensei, o que é que está a acontecer? E foi tão desafiante mentalmente para mim, porque eu achava que se calhar isto era o sonho, não fazer nada e ganhar bem, mas eu estava miserável e foi muito desafiante para mim perceber e chegar a um ponto em que eu percebi, ok, se calhar isto é o sonho de algumas pessoas,
pronto, não estão a fazer muito, estão a ganhar bom dinheiro, felicidade, se calhar é. Mas o meu sonho não é. Mas eu demorei imensos meses, eu demorei, pai, 3 meses, 4 meses, cara, a decidir que não era o meu sonho e que não havia mal isso não ser o meu sonho e que eu ia-me embora para o incerto. Outro também muito rápido desafiante foi quando eu trabalhei na Buck, é uma empresa gigantesca mundial que trabalha com Instagram, com Facebook, e foi um horror. Eu apanhei uma equipa só de homens, ninguém falava para mim. Eu dizia, olá. Não, eu dizia, hi. Silêncio. Depois chegava outro rapaz, hey bro, what's up? Yo. E era tipo, bros, basicamente. E foi um horror, eu fiquei, fogo. Mais uma vez, aqui estou neste ambiente, estas pessoas são super importantes, este projeto é bem importante, estou a ganhar muito dinheiro, isto é uma porcaria, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Por isso sim, foi mais desafiante. Como eu fui parar a freelancer? Eu falei um bocadinho sobre como fui parar a freelancer, passei por tantos sítios, tinha sempre que vir embora dos sítios, isso é desgastante, tipo, é mesmo de género, raios, não aparece a coisa que eu desejo, porque é que não aparece uma coisa que eu esteja bem? E pronto, e via coisas a acontecer que eu não quero ser parte de coisas que eu acho inadmissíveis. Por isso tinha que vir embora. Por isso pensei, ok, vou ser freelancer. E de repente eu tinha muitos contactos por causa da visibilidade que os projetos estavam a ter. E achei, olha, se eu me esforçar eu consigo. E pronto, e foi assim. Obrigada. Muito obrigada pela questão. E se calhar encerramos por aqui a nossa apresentação da Catarina. E pronto, vamos então. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ok. Pronto, aqui vamos nós para a segunda apresentação da tarde. Eu queria chamar a Inês Branco. Ok, vou apresentar a Inês Branco enquanto ela desce. A Inês Branco da Silva, natural de Lisboa e desde cedo interessada em artes. Conversa traquinadas. Licenciada em Design de Equipamento da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Mestre em Design Editorial pelo Instituto Politécnico de Tomar. Iniciou a sua carreira enquanto designer em 2017, em Erasmus, em Barcelona, por um período de 12 meses. O seu percurso foi marcado por 2 anos de freelancing, passando por 3 agências de comunicação, desenvolvendo maioritariamente trabalhos na área do design editorial, design de comunicação e conteúdos para redes sociais. Atualmente é designer na Next Solution, agência de comunicação sediada em Tomar. Peço uma salva de palmas para a Inês Branco. Sim. Talvez enquanto aqui a nossa querida Inês faz a sua montagem, eu queria fazer umas perguntas, meanwhile. O que é que podemos fazer em termos de, por exemplo, a saúde mental no nosso dia-a-dia, não é? É uma questão muito importante. Normalmente, como a Catarina estava a dizer, normalmente desviamos um bocadinho o assunto porque é só trabalho, mas para mim, por acaso, foi bastante importante terem atenção e pedir ajuda quando precisei. E isto, como é que eu ia dizer? Podem não levar a sério, mas acho que é muito importante darem ouvidos ao vosso corpo e à vossa mente enquanto estão no vosso trabalho, escola, vida, como quiserem dizer. E quando precisarem de ajuda, que peçam. Ok? Diz? Espera aí só um bocadinho que nós estamos só a montar. Só um bocadinho, pode ser? Obrigada. Está tudo a correr bem? Sim.
Pronto, enquanto estamos à espera, também devo dizer que depois da Inês Branco vem a Sofia Teles, da L2 Printing. Depois temos Ricardo Severinho e Gustavo Rios. E depois Vasco Oliveira, de Rui de Lacerda. Ok? Temos um grande plano. Ok, obrigada. Só retirar a máscara. Ora, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Obrigada, Catarina, pela tua apresentação, muito interessante porque, de facto, bons e maus trabalhos todos nós temos. Neste momento, para mim, não é o caso, não me posso encontrar nessa situação. Quero desde já agradecer o vosso convite para vir falar no Artec. Este convite foi direcionado para a Next Solution. Eu venho falar um bocadinho com vocês, no entanto, como empresa, nós decidimos trazer-vos um tema mais como nós fazemos as coisas e não tanto, se calhar, de desenvolvimento pessoal para vos dar também a conhecer este bocadinho. Como temos a facilidade de ser de tomar, eu queria chamar a Beatriz Medina para vos apresentar ela a nossa empresa. Uma salva de palmas para a Beatriz Medina. Boa tarde. Olá, boa tarde. Coube-me a mim fazer uma breve apresentação da Next Solution. Nós surgimos do IPT, portanto, tanto eu como o Christopher fundámos a Next Solution em 2016. Devo dizer que fomos enganados porque nos disseram que bastava criar uma empresa com €1 e estava feito. Não é assim tão fácil. No entanto, se eu soubesse o que sei hoje, aliás, se soubéssemos o que sabemos hoje, voltávamos a fazê-lo. No entanto, as dificuldades são efetivamente muitas. Então, enquanto empregador, perceber efetivamente isto que a Catarina acabou de falar aqui, é sempre um desafio tanto para o trabalhador como para nós a empresa. Não querendo fugir, portanto, a Next Solution surgiu em 2016. Começámos do zero a todos os níveis, porque investimento, eu e o Christopher, era zero. A nível de design e comunicação também não tínhamos, portanto nós estávamos na área da gestão, mas criámos uma agência de comunicação. Estranho, entendo. Porém, a nossa ideia era criar uma agência de comunicação, uma startup apoiada pelo Politécnico, onde iríamos ter empresas parceiras, muitas delas também que tinham surgido do IPT, e íamos trabalhar em parceria. No entanto, apercebemos-nos que os deadlines, e é algo que nós valorizamos muito, cumprir deadlines, e nós valorizamos porque sabemos que é isso que o cliente valoriza. Se temos que entregar a 20, nunca vamos entregar a 21, portanto, no máximo, entregamos a 20. Criámos, sendo nós uma empresa do Politécnico, começámos a ter alguns estagiários da vossa área, precisamente, e percebemos que havia a oportunidade de contratar bons profissionais que saíam do IPT, e aí conseguíamos cumprir os deadlines e efetivamente saíam bons trabalhos, e graças a isso a empresa continua em pé. E graças a isso também estamos a ser convidados pela primeira vez para o Artec, e desde já agradeço, e é tudo fruto de alunos vindos do curso do curso de design do Instituto Politécnico de Tomar. Portanto, agradeço o convite, agradeço o bom está-me a falhar a palavra. Ou seja, as aulas, aquilo que vocês têm aqui, o conhecimento que vos dão aqui,
é incrível porque, de facto, todos os colaboradores da Next Solution saíram do Instituto Politécnico de Mar. Portanto, muito brevemente, já ultrapassei o meu tempo, mas era dizer-vos que agradecemos imenso e é graças ao IPT que constituímos a Next Solution e que continuamos cá. Muito brevemente também, as nossas áreas passam muito pelo design e pela multimédia. Fazemos um serviço 360, desde a comunicação online e offline, o design, o web design e a fotografia e o vídeo. A fotografia e o vídeo vão desde o complemento à ajuda das redes sociais, como também à cobertura de eventos. Portanto, muito rapidamente é isto. A nossa equipa, portanto, sou eu, o Christopher, que fundou a Next Solution comigo, a Kátia Santos, marketeer, também, no fundo, ela não está na área do design, mas tirou gestão aqui no Politécnico e agora mestrado em marketing digital. A Inês Branco, que vão passar a conhecer, e a Maria Gonçalves, que está a terminou aqui a licenciatura e está a terminar agora o mestrado. Espero que gostem, desculpem ter-me alongado e aqui a minha falta de uma outra palavra. Espero que gostem, obrigada e obrigada também por nos terem convidado. Até já. Obrigada, Bia. Pronto. Daqui para a frente fixem os nossos bonequinhos, porque os nossos emojis que eles vão aparecer ao longo da apresentação para marcar aqui um bocadinho o que nós fazemos. Voltando ao tema, o nosso tema vai ser então do zero ao digital. Porquê? Quando nos convidaram, o vosso tema era Much More Than That. Portanto, por que não falar um bocadinho do que está mais por detrás quando vocês veem só um design bonito nas redes sociais? Porque à partida pode ser só uma imagem, mas tem muito trabalho até que vocês a possam ver online. Portanto, daqui para a frente, o que eu vou apresentar é uma timeline de como é que nós gerimos o nosso trabalho, de onde é que é o ponto de partida, até ao momento final em que vocês podem ver esta imagem no digital, seja no Facebook, seja no Instagram, passando por todas as partes, desde a parte do primeiro encontro com o cliente, estudar o cliente, definir objetivos, ir ao cliente, definir a imagem, e já vamos ver daqui para a frente. Para este projeto, nós criámos um cliente fictício, para não estarmos a falar só de um dos nossos clientes, porque podia criar artistas entre eles. Então, o nosso cliente aqui para a frente vai ser o Avô Tem Mel. É uma produção de mel biológico, um negócio de família e sediado aqui em Tomar. Isto é só o que nós sabemos do nosso cliente neste primeiro encontro. Não sabemos mais nada. O que é que acontece a partir daqui? Vamos ter o nosso primeiro contacto. Para este primeiro contacto, quem normalmente reúne sempre com o cliente, ou a Beatriz Medina ou o CJ, Christopher Prato, CJ daqui para a frente, não DJ, CJ, e vai ter então este primeiro contacto no cliente, que o que é que vai acontecer? Vai tentar perceber quais é que são as suas reais necessidades e vamos a partir daqui criar uma proposta à medida deste cliente. Digo à medida do cliente porque todas as nossas propostas da Next Solution vão sempre de encontro àquilo que os nossos clientes procuram, ou seja, se um cliente chegar ao pé de nós e dizer assim, olha, eu quero todas as redes sociais, ou eu quero só fazer uma, ou eu quero publicar muitas vezes, ou eu não faço ideia o que é que eu quero, nós temos que o guiar, tentar perceber o que é que realmente faz sentido para aquele cliente e apresentamos uma proposta feita à medida. Esta proposta à medida é enviada, normalmente é sempre discutida, são ajustados alguns pontos e depois, claro, quando é adjudicado, felicidade para todos, porque vamos a isto, mãos à obra. E aqui é que o trabalho pesado começa. Temos o nosso cliente, o que é que nós vamos ter que trabalhar? O nosso plano de marketing. Tudo dentro do plano de marketing, o que é que acontece? Nós vamos ter que conhecer o cliente como ele se conhece ele próprio. Porque numa primeira fase eu até posso saber que ele faz mel, muito giro, mas afinal quem é que é esta pessoa, qual é que é o público e então a partir daqui de tudo o que nós queremos conhecer desenhamos um documento com várias perguntas, por exemplo, que tipo de produtos é que ele tem, para quem é que vai comprar, onde é que ele quer vender, se já tem site, se não tem, tudo o que vocês possam imaginar consta neste documento. Nós aguardamos, o documento é enviado para o nosso cliente e assim que nós temos as respostas, passamos então efetivamente para desenhar a estratégia do nosso cliente.
Neste caso, nós vamos passar para a parte do marketing, em que como tenho que apresentar todos os pontos, isto vai parecer assim muito superficial, então temos que procurar quem é que é a persona, ou seja, quem é que é a pessoa que vai comprar este mel, como é que nós queremos que ele seja, se é o João, se é a Maria, se tem 20, se tem 30 anos, se só consome produtos biológicos, se o mel é um complemento, nós temos sempre que procurar entender quem é que é a pessoa ideal para quem é que nós vamos comunicar. E isto é importante, vamos também falar mais à frente noutra parte. Porque esta pessoa ideal, nós vamos ter que fazer tudo para conseguir que ela pare nas redes sociais, ou seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, no que for decidido, para realmente chamar a atenção e dizer este é que é o produto bom para ti. Depois disto, já sabemos a persona, temos de entender qual é que é o tom de voz que nós vamos falar para esta pessoa. Se é um tom mais informal, se é um tom mais formal, se é um tom mais de brincadeira, se é um tom mais sério, para nós conseguirmos alinhar pessoa e tom. E depois vamos planear os nossos conteúdos. Se são conteúdos mais informativos, se são conteúdos mais de venda, se há uma mensagem tanto de venda como de conteúdo, temos que sempre encontrar o ponto perfeito, ou seja, não queremos só dar informação, mas também valor de marca, para que realmente quem veja pense, ok, é isto mesmo, isto é para mim. E vocês o que é que perguntam? O que é que isto interessa depois para o design? Tudo. Porque nós a partir daqui é que vamos fazer as escolhas, seja a nível de foto, seja a nível de tipografia, seja a nível de cores, seja que tipo de conteúdo, se é uma coisa que é mais um post simples, que seja só uma imagem, se o nosso cliente vai estar mais presente nos Reels do Instagram, se é um cliente que só vê TikTok, e tudo isto vai definir aquilo que nós vamos desenhar. Depois disto, já temos esta persona definida, esta estratégia, da nossa querida Kátia, das ideias brilhantes, vai-nos fazer sempre, para nós os designers, que somos o ponto que vem a seguir, uma tabela em que nos dá sempre a ideia, o tema, neste caso o tema é a ideia, o texto que nós devemos colocar na imagem, o tipo de foto, porque ouviu aquela ideia em algum lado e achou, olha, é mesmo isto que nós queremos comunicar, ou nós vimos este produto e eles têm o tom de voz certo, ou os tons que eu quero pôr agora é isto. E, por fim, deixa sempre ali a nota do copy, que nada nos interessa para nós designers, mas que para ela é sempre uma indicação. Passando daqui, como já temos tudo estruturado, plano de marketing feito, documento recebido, nós, designers, finalmente entramos em ação. Neste caso sou eu e a Maria, e depois sou eu e a Maria no fim do mês, a receber todos os nossos conteúdos a produzir, porque, como vocês podem imaginar, nós estando numa agência e tendo vários clientes, nós temos que fazer todo o conteúdo do nosso cliente no mês anterior. Portanto, nós ainda nem sabemos os resultados do mês anterior, mas já temos de estar a planear o mês seguinte para que haja sempre um conteúdo fluido e no meio disto tudo, se acontece alguma coisa importante no mundo, nós temos que estar no momento a fazer alterações, novos posts, novos conteúdos, para podermos estar sempre com conteúdo atualizado e ao momento. A partir daqui já temos o conteúdo, como vocês viram atrás, nós temos a sorte de ser uma agência que tem todos os pontos necessários para realmente construir um bom trabalho. Ou seja, desde a parte do marketing, à parte do design e à parte fundamental da fotografia e do vídeo. Nesta parte, normalmente o CJ, tendo em conta o que for o cliente, consoante aquilo que nós também já definimos anteriormente, se é mais foto ou se é mais vídeo, vai sempre ao cliente fazer uma recolha videográfica ou fotográfica, consoante o objetivo, neste caso vamos falar que é fotografia, para nós podermos ter conteúdos de valor e conteúdos de qualidade para nós podermos usar com o nosso, neste caso com o nosso avô do mel. Passando a partir daqui, o que ficou decidido anteriormente, vamos imaginar, foi só Instagram e Facebook e começamos pelos básicos, ou seja, ainda não temos por qualquer conteúdo, começamos por fazer a parte simples, ou seja, as fotos de perfil e as fotos de capa. Passando esta parte, normalmente nós, pelo menos, isto para nós é assim, noutras agências pode não ser, temos por hábito trabalhar os clientes, ou seja, tudo o que seja para redes sociais, em Photoshop. Porquê? Criando-nos uma boa base, fica tudo organizado, muito simples de pegar para o mês seguinte, porque isto é um trabalho contínuo em que nós, quando fazemos a adjudicação, não é só um mês, não é só aquele trabalho para aquele momento. É um processo contínuo em que nós não podemos, de um dia para o outro, largar a identidade e criar outra.
Ou seja, nós temos de dar sempre seguimento para que a nossa marca seja identificada em qualquer altura ou em qualquer rede social. Neste caso, existe esta base que normalmente nós criamos, onde nós colocamos todas as cores utilizadas, a tipografia que já escolhemos, as várias combinações, os logótipos onde nós queremos que eles fiquem e depois as cores de fundo. Neste caso, daqui para a frente já vão ver que não vamos utilizar, mas é importante. Depois já temos toda a recolha videográfica e fotográfica e também o nosso magnífico Word, com todas as ideias e conteúdos, passa por ordená-lo para nós podermos ter toda uma visão do trabalho, porque quando nós estamos num feed é sempre agradável ver que tudo bate certinho, convém termos sempre tudo no mesmo documento e não tudo espalhado, para que depois não sabemos o que é que estamos a fazer e aquilo não bate a bota que a perdigota. A partir daqui, vou pegar só apenas num exemplo para explicar como é que funciona um bocadinho esta base. Temos a imagem, aplicamos as nossas bases para ver onde é que tudo fica melhor, para podermos agilizar também o nosso trabalho. Está escolhido, pelo menos, onde fica o logo. Depois do logo, o texto, temos que atribuir para a imagem. Qual será a melhor combinação? Uma serifada, uma sem serifa, uma mais bold, uma mais light, ok? E chegamos ao produto final de uma maneira simples, em que eu possa pegar para o próximo mês e ser também fácil, que possa manter-se interessante. É claro, isto não é uma grelha completamente fechada, como nós temos, se calhar, num livro, em que tem que tudo estar a bater certo, mas ajuda muito o processo criativo, porque, tenho isto aqui deste mês, tenho isto aqui deste post, agora vou buscar isto, lembro-me que fiz isto o mês passado e posso aplicar de uma maneira diferente. Portanto, ter uma boa base, pelo menos para nós, quando estamos a organizar com 7 clientes numa semana, é muito importante. E pronto, daquela base nós conseguimos fazer vários estilos, seja só com fundinho com o logo, só com foto, só com informação. Claro, tal como eu disse, por exemplo, na segunda de cima, vocês podem ver o logo não fica no mesmo sítio, porque queremos que se distancie e que seja aplicada para outras coisas. Então, tudo isto no design acaba por ser muito fluido. Nós temos de ter uma boa identidade e uma boa base, onde nos permita também fazer rasgões de criatividade e que possam sair do básico para também chamar a atenção. Criando todo o conteúdo, neste caso, vamos fingir que isto vai ser publicado agora esta semana, nós temos também que o colocar no calendário para que nós tenhamos uma visão de qual é que é a periodicidade, porque se nós fizermos um cliente onde ele tem 12 publicações, eu não vou pôr dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, não é? E o resto do mês não ter qualquer acompanhamento, porque alimentar as redes sociais também é um bocadinho isto, nós não podemos estar sempre a publicar para não afastar o nosso cliente, neste caso o cliente que vai comprar um mel, mas também não podemos estar sem aparecer durante muito tempo ao ponto de sermos esquecidos. Portanto, nós temos sempre que fazer uma gestão de que tipo de conteúdo é que deve sair naquela altura, que tipo de conteúdo é que eu vou fazer para o mês que vem, que seja mais interessante, por exemplo, para sair no fim de semana, um dia temático, se calhar de verão vamos fazer coisas com mel que seja mais relacionado com gelados e não tanto com chá no inverno. Portanto, tudo isto tem que ser pensado quando é que vai sair para nós conseguirmos aqui um equilíbrio, deixar a coisa ser interessante na mesma, mas também não ser demasiado. Nesta parte, ou seja, depois de já termos todos os dias certinhos, vamos passar toda esta informação para um PowerPoint. Não achem estranho, porque, de facto, há pouco a Catarina estava a dizer, fazer PowerPoints é muito chato. Dentro do nosso trabalho é muito necessário, nós também trabalhamos com estes programas. Porquê? Porque apesar de eu e a Maria trabalharmos, se calhar, com o InDesign, com o Illustrator ou com o Photoshop, a Cátia e a Beatriz não vão trabalhar nesta parte e elas é que vão depois também estar a dar o apoio no copy, nos budgets, nos anúncios. Portanto, nós temos que encontrar aqui um sistema em que todos possamos trabalhar, porque redes sociais é isto mesmo, tem que ser o trabalho de todos, quase ao mesmo tempo, em modo loucura, para sair tudo em bom. Portanto, não achem estranho ver PowerPoint e Word aqui pelo meio. Depois do PowerPoint, nós trabalhamos com uma plataforma de gestão de projeto, onde possamos ter tudo direitinho, que é o Asana. O que é que acontece aqui? Todos os meses nós criamos todos os nossos clientes, vemos que tarefas é que ficaram pendentes, se existem publicações que os nossos clientes nos pediram, olhem, este mês nós queríamos muito falar sobre isto ou sobre aquilo, e nós deixamos tudo direitinho para não nos esquecermos e termos sempre este acompanhamento, e é também onde nós deixamos todas as nossas bases, ou seja, temos o Word com as ideias, colocamos ali, já fizemos as ideias, temos o PowerPoint já finalizado, colocamos novamente,
Portanto, acaba por ser o nosso sítio onde guardar tudo, deixar tudo ordenado para a pessoa que vai pegar de seguida. Se não conhecem, vejam, porque isto até para trabalhos da faculdade, em grupos e tudo, acaba por ser muito interessante, porque deixam lá tudo, é fácil, dá para pôr vídeo, fotos, o que vocês quiserem. Pode ser uma boa maneira para não andar tudo perdido em links do WeTransfer, como nós sabemos que às vezes acontece. Já temos imagens, temos a estratégia, antes das imagens, e o que é que acontece? Quando chegamos à parte dos copies, como vocês viram lá aquela indicação, isto volta outra vez para a parte da nossa marketeer. Este é o nosso planeamento, está feito, é o mês de Abril, tudo muito certo, e isto é o que a Cátia recebe, que é só, olha Cátia, isto é este dia, está aí a foto, é aquele tema que tu falaste, agora faz o resto, mais ou menos. A partir daqui, a Cátia vai preencher os copies todos direitinhos, diferente de copy em Facebook e Instagram, porque tendo públicos diferentes e tendo ações diferentes, nós também temos que nos adaptar aqui um bocadinho. Por exemplo, nós no Instagram faz todo o sentido ter hashtags para que possamos monitorizar a nossa publicação, e no Facebook não, sabemos que acontece exatamente o contrário, não nos servem para nada, ocupam espaço, dizem que as pessoas querem ler mais e as pessoas depois não vão ler mais. Temos também a indicação num link na bio, está lá tudo, Linktree, maravilhoso. No Facebook não colocamos qualquer link, porque a maior parte dos nossos posts eles vão ter também um anúncio, que eu já vou explicar agora, feitos também através do Facebook. E aqui nas partes dos anúncios é uma parte curiosa que lembram-se de eu ter falado há pouco das personas, para quem nós queríamos criar o nosso mel no princípio. Essa base das personas vai ser também um bocadinho o ponto de partida para nós criarmos os nossos públicos, para quem depois vamos anunciar os nossos produtos. Neste caso, eu digo nossos produtos como se eu fosse o mel. Neste caso, nós já queríamos criar 2 públicos, um mais para turismo, um mais regional. E estes públicos são criados na base de é para esta pessoa, tem esta idade, tem estes interesses, está nesta localização. E a partir daqui nós gostamos de criar vários públicos, porque, claro, se eu fizer uma publicação que seja mais de explicar o que é a história, vai atingir umas pessoas. Se eu fizer um post que seja mais de venda, eu tenho de procurar aquelas pessoas que estão efetivamente à procura desse produto. E aqui, através dos anúncios, nós conseguimos realmente fazer estes públicos distintos para conseguirmos encontrar o nosso consumidor final. Daí sim, passamos outra vez para a nossa publicação e começamos a preencher esta última linha. Para além de termos os copies, os hashtags e depois o target, neste caso é B2C, ou seja, Business to Consumer, para o nosso consumidor final. E por fim, o nosso budget para este anúncio, ou seja, 8 euros, 4 mais 4 euros, 4 dias, porque, pronto, coitadinho do avô, é um produto biológico, os budgets não são propriamente enormes. Passando daqui, estamos quase a finalizar o nosso trabalho, já temos estratégia, já temos imagem, já temos copy, só nos falta a parte mais importante, que é a aprovação do cliente. Portanto, daqui passamos do PowerPoint, fazemos um PDF para estar tudo fechado, para não haver mais alterações e, novamente, no nosso amigo Asana. Como eu estava a dizer, aprovação do cliente. Aqui temos o nosso último oval, em que será sempre a Beatriz, que revê todos os nossos trabalhos, se está tudo direitinho, se não há nenhum erro, se está tudo ok, fechadíssimo, e envia para o cliente. Este é o momento pior, que nós enviamos para o cliente, pensamos, ok, vamos lá, próximo cliente, rezar para que esteja tudo bem, e de repente estamos nós, super entusiasmados, nova mensagem do cliente, tudo ótimo, menos a Cátia, porque para nós os restantes já está tudo tratado, fotos incríveis, posts incríveis, e o que é que acontece? A Cátia vai ter que agendar tudo, porque ainda não chegámos ao fim. Nesta parte do agendamento, nós também usamos uma outra plataforma. Isto é o problema de ser pequena, porque se eu me sento aqui e fico os pés levantados. Pronto, já não há mais brincadeira. Vamos tomar uma posição séria. Não, riam-se à vontade, porque isto é de facto hilário. Onde é que nós íamos? Agendamento. Ok. Para o agendamento, a Cátia já tem todos os seus copies. Normalmente nós, os designers, pronto, eu brinco um bocadinho que o nosso trabalho chega ao fim.
Nós exportamos as imagens em boa qualidade para estar tudo direitinho nas redes sociais, para não estar tudo pixelizado, tudo ranhoso, como às vezes nós vemos certas coisas. E então aqui a Kátia vai usar este nosso amigo, este nosso Swonky, que não sei se vocês estão familiarizados ou se já alguma vez ouviram falar. Ele é uma plataforma digital que nos permite agendar para todas as redes, permite-nos agendar os posts. Eu penso que Reels e Stories não, esta parte já não me toca muito, não. E então nós aqui, para além de conseguirmos agendar, no fim de cada mês conseguimos ter também um relatório e uma análise de se nós realmente conseguimos atingir as pessoas que estávamos à procura, se o nosso cliente interagiu, se houve mais gostos, qual é que foi a publicação que teve maior alcance, qual é que foi a publicação em que as pessoas comentaram mais. Para quê? Para nós depois podermos pegar em toda esta informação e aplicar 2 meses depois, porque quando temos os resultados já estamos a trabalhar no mês logo imediato. O que é que isto nos faz? Olha, este grupo de pessoas gostaram mais destas cores, este grupo de pessoas reagiram mais a isto. E claro, é sempre bom ter este feedback também para nos fazer melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa imagem e andar um bocadinho mais para a frente. Isto é o programa. Neste caso, a Kátia vai pegar em todo o outro planeamento, o outro calendário, selecionar o dia, selecionar a rede social. Temos a sorte de ter uma pré-visualização para confirmar mais uma vez se está tudo ok. Neste caso, pronto, Facebook e Instagram. É aqui que também temos a oportunidade de depois pôr os nossos emojis, porque até lá é um bocadinho mais complicado. E chegou a hora de publicar. Claro, publicar, neste caso, agendar, porque tal como eu estava a dizer, nós hoje, por exemplo, estamos a dia 19, próxima semana será a semana de fazer todas estas publicações, em que muitas delas nós já só vamos ver no fim do próximo mês. Portanto, esta parte é a parte de esperar, até que conseguimos ter, então, as nossas primeiras publicações online. E pronto. Ou seja, tal como eu estava a dizer, isto é um processo contínuo. Nós tentamos sempre estudar o máximo possível o nosso cliente, ter a melhor estratégia para ele, desenhar consoante o que os nossos consumidores também estão à procura, nunca deixando a identidade do cliente de parte e conseguir ser sempre o mais ágil e ter sempre manobra para conseguir ter coisas criativas e coisas feitas ao momento. Obrigada. Vê se eu não caio daqui abaixo outra vez. Meu Deus. Se calhar devíamos ter trocado de... Não, estou a brincar, agora já não vale a pena porque já caí. Pronto, está bom. Está feito. Está tudo bem? Está tudo bem. Podemos continuar. Ok, pronto. Alguém tem alguma questão aqui do público? Ok. Foi sucinto e rápido, não é? Também podem nos fazer questões via do YouTube, que estamos a transmitir em direto, se não quiserem falar, por exemplo. Alex, tens alguma pergunta? Gostei imenso de ver o processo, o método de trabalho, acho que foi super interessante e sim, acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta, agradeço muito pela apresentação. Obrigada eu por nos terem convidado. Pronto, convido-vos também a seguirem o nosso trabalho, não é? Sim. Ou seja, isto é um cliente fictício. Das nossas redes sociais vocês podem também acompanhar um bocadinho mais para conhecer os nossos clientes reais. E pronto, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sim. Obrigada. Bem, vamos todos ao coffee break, pode ser? Até já. Depois vamos ter outras apresentações. Damos por encerrada agora as apresentações. Neste.